Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos de volta depois da Covid e estamos de volta aqui com alegria no coração. E para iniciarmos, a Lone vai estar dando uma palavra sobre isso também. Amém. Boa noite, irmãos. Teu amor não falha. Deus é muito bom com a gente, né? A gente pode estar aqui, estar de volta. Nós somos sobreviventes do Covid, né? Como podemos louvar a Deus por isso? A gente não quer passar por isso. A gente dá um jeito para driblar, mas uma hora bate na casa da gente, né? Mas que bom quando Deus está com a gente. E Deus sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem, como a gente acabou de cantar, né? Mas eu sou muito grata de estar de volta aqui. Já estava com saudades de estar aqui. 2 domingos já assisti o culto em casa. E domingo à noite, sentada no sofá, assistindo no notebook, a Mel dirigindo o louvor, me emocionei muito. E ela falou assim, deu as informações, né, no nosso estado de saúde. E ela diz, vamos orar para o nosso pastor e pela Lone. E 2 irmãs levantaram e oraram pela gente. Gente, isso é muito gostoso, saber. Puxa vida, eu estou do outro lado agora. Eu que estou precisando, né? Sempre a gente está ajudando, orando uns pelos outros. Mas agora era para mim, eu estava precisando. E Deus ouviu as orações. E eu agradeço à igreja, né? Que tem orado, que tem nos amado. E a gente se sente tão amado nesse momento. Ser lembrado e sabe que tem a igreja que está orando. E eu estou aqui agora para agradecer. Para agradecer por cada um que orou. E se você não lembrou, não tem problema. Por cada um que mandou mensagem. Por cada um que passou ali na sacada e deu uma abanada para a gente, né? No tempo de isolamento. Isso tudo fez a gente se sentir tão bem. E por cada um que disse, precisa de alguma coisa? Conte com a gente. Ô família amada, como a gente precisa agradecer quando a gente tem essa igreja, essa família, que não pode estar na minha casa, mas eu sei, a hora que eu precisar, ela está ali para me estender a mão, né? Quero agradecer também por cada um que se colocou na brecha, né? Pregando aqui, trazendo a mensagem, dirigindo ontem à tarde o casamento para que ele pudesse ser realizado. Isso é tão bom saber. Os irmãos estão ali para se colocar na brecha, como diz em Ezequiel, quando a gente precisa, né? E hoje, como nós já estamos vendo, temos luzes aqui, temos alguns enfeites de Natal. Já é o primeiro domingo de Advento, tempo de preparação. Só faltam 3 domingos para a gente estar no Natal. E o ano já passou. Vocês já se deram por conta? Apesar que foi assim, turbulento, né? Mas já passou. E às vezes vem na nossa mente. E agora, que será? Não é verdade? Você não pensa às vezes? Como vai ser? Como vai ser o Natal? Vai dar para se reunir com a família? Vai dar para chamar os amigos? E a gente fica naquela insegurança. Parece que tudo tão obscuro, tudo tão escuro, tudo tão incerto. Mas sabem, eu quero ler um texto aqui, que foi na escuridão que a luz de Deus apareceu. Está escrito lá em Isaías 9:2. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. O povo que andava na escuridão não sabia. É fácil andar na escuridão? É horrível, né? Mesmo na minha casa, quando apaga a luz, eu não acho nada. Eu moro lá todos os dias. É ruim andar na escuridão. O povo andava na escuridão. E aí brilhou uma forte luz naquelas trevas. Parece que estamos vivendo esse momento hoje, né? Momento de escuridão, de trevas, com tantas incertezas do amanhã. A gente não sabe como vai ser o meu amanhã, né? Mas a palavra de Deus
nos deixe uma palavra de ânimo. Eu quero ler essa palavra que também falou muito ao meu coração, quando eu a ouvi esses dias. Lucas 2, 9 a 11. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores que estavam ali no campo cuidando das ovelhas. Brilhou por cima dos pastores. Já pensou o que eles sentiram? Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: não tenham medo. Quantas vezes ouvi essa voz esses dias? Não tenha medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, disse o anjo, e ela será um motivo de grande alegria também para todo o povo, e não só para vocês, pastores. O Salvador de vocês, o Messias, o Senhor nasceu. Não tenha medo. Boas notícias virão para nós também. Precisamos crer. A luz do Senhor, como brilhou por cima dos pastores, vai brilhar por cima dos seus também. Creia, creia. Nosso Salvador nasceu. Nosso Emanuel está entre nós. Aleluia! Ele vive, por isso não precisamos ter medo. Muito obrigado. Vamos orar ainda? Pai de amor, eu quero te louvar e agradecer por tudo que tu tens sido, tens feito, tudo aquilo que tu és em nossas vidas. Obrigado pela segurança que temos em Cristo, sabendo que Ele está sempre presente em nossa vida, no meio das tempestades, das lutas, das adversidades. A tua fidelidade tem sido constante para com cada um de nós. Tu nos tens sustentado pelo teu grande amor para com cada um de nós. Obrigado por podermos ser uma família na fé, que vivemos unidos e podemos assim contar uns com os outros. Que isso se torne cada dia mais uma realidade na nossa vida. Que possamos desfrutar do teu amor, da comunhão uns com os outros, da tua infinita graça derramada também em nosso coração. E que possamos experimentar essa tua graça também nesses dias de advento que antecedem o Natal, dias de preparação, para podermos desfrutar realmente do Natal verdadeiramente e não apenas nos envolver em agitações, pensando apenas nas coisas secundárias, mas acima de tudo naquilo que é a essência do significado do Natal. A ti seja toda a glória e toda a honra. Abençoa-nos agora, quando estaremos também refletindo na tua palavra sobre o momento que nós vivemos como sociedade, para podermos também nos apegar ao Senhor, na certeza que tu tens uma palavra para nossas vidas, nossos corações, e também uma missão que nos tens para que nós cumpramos. Abençoa-nos, que o teu Espírito Santo agora tenha livre acesso a cada coração. Amém. Amém. As crianças têm programação, né? A Daia vai sair com as crianças, então. Vamos lá, criançada? Samuel vai também? Não? Nosso tema hoje, para a nossa reflexão, é relacionado ao momento que nós vivemos como sociedade. Momento este, não estou me referindo ao Natal, ao Advento, mas às circunstâncias difíceis da vida que nós estamos passando, especialmente na política, no comportamento, nas atitudes do povo, que tem se afastado muito do Senhor. Aquilo que tem sido um problema na história, desde antes da vinda de Jesus, por exemplo, nas profecias. Hoje queremos falar da profecia de Miqueias, que foi um dos profetas que também falou sobre a vinda de Jesus, mas ele no nosso texto, no capítulo 7 de Miqueias,
ele retrata a situação da sociedade que ele estava vivendo. Assim como a Loni já leu um texto também do Evangelho de Lucas, que o povo andava em trevas, assim também, Isaías também fala sobre isso, o povo andava em trevas, ele continua em trevas até hoje, mas são trevas espirituais, onde a humanidade vive afastada de Deus. E Deus veio trazer uma grande luz, que é Jesus, e Ele tem também até hoje ainda esta missão para cada um de nós fazer diferença na sociedade onde nós vivemos. Hoje nós tivemos as eleições do segundo turno nas capitais e cidades maiores, e que também retratam um pouco a realidade da sociedade. Algumas semanas atrás tivemos também eleições gerais no Brasil inteiro, inclusive em nossa cidade, e que também retrata a realidade. Os eleitos, por um lado, são esperança, talvez tristeza para alguns, decepção em relação aos resultados, mas esperança para tantos outros. Vamos ver o que o texto bíblico de Miqueias nos fala da realidade que eles viviam naquele tempo e que talvez tem muito a ver com o nosso dia de hoje. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar em Miqueias capítulo 7, 1 a 7 primeiro, ou então pode acompanhar aqui conosco na tela. Diz assim a palavra profética de Isaías: que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. E agora o capítulo 6, verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratiquem a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Que caos! Que caos, não é verdade? Problema para tudo que é lado. Problema dentro de casa, problema com os vizinhos, problema com a sociedade, problema na rua, com os comerciantes, com os empresários, com os políticos, as autoridades, um pior que o outro. O melhor deles não passa de um espinheiro, né? E um espinheiro já não é grande coisa, né? O melhor deles é como um espinheiro. Imagina os piores, né? E é ali que nós vivemos, vivendo como servos de Deus, numa sociedade completamente corrupta e secularizada, onde vive-se na base do quem pode mais chora menos. Ou então cada um para si e Deus para todos. Ninguém se preocupa com o outro, ninguém está atento ao
necessitado ao seu redor, mas cada um de forma extremamente egoísta só quer levar vantagem para si, né? O profeta Miqueias fala desta situação caótica. Será que ela se parece com o Brasil em alguns aspectos? Será que em alguns lugares, em algumas áreas da vida da sociedade, podemos ver alguma semelhança em relação ao que acontece em nosso país nos tempos que nós vivemos? Será que a Bíblia é um livro ultrapassado ou um livro atual? Muita gente acha que a Bíblia já era, que a Bíblia não tem mais sentido porque é um livro muito velho. Mas nós vamos ver que tem tudo a ver. Se por um lado a Bíblia é um livro antigo, é ao mesmo tempo um livro extremamente atual que fala da realidade que nós vivemos. Vamos ver. Primeira coisa que o texto bíblico nos fala é que havia falta de temor a Deus por toda parte, por todo o povo. Todo mundo estava vivendo, a sociedade inteira vivia de maneira completamente alheia a Deus, não se preocupando com Deus. Veja o que diz o verso 1 e 2. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão e na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Por quê? Porque os piedosos desapareceram do país. Não há nenhum justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha. É como disse, cada um procurando o seu lado. O que o texto nos diz aqui? Fala de muita ganância e egoísmo. Muita ganância e egoísmo. Havia uma lei em Israel que previa que se deixassem algumas espigas da colheita, alguns cachos de uva para os pobres, para que pudessem colher e ter também o que comer. Mas o povo era tão egoísta, tão ganancioso, que não deixava sobrar nada, né? A lei de Deus, no Antigo Testamento, previa esse cuidado, para que aquele que não tivesse nada, não tivesse também a coisa de graça, que ele teria que ir lá e colher. Se ele não tivesse como plantar, mas um pouquinho ele poderia colher, mas ele tinha que ir lá colher. É a lei de ensinar a pescar e não dar o peixe pronto. Mas quem plantava era tão egoísta, tão ganancioso, que não deixava sobrar nada, nem uma migalha, porque ia até o fim, né? Não que a colheita não desse, a colheita deu, mas não tinha nada, não sobrava nada, por quê? Porque não deixavam sobrar. Miqueias não estava procurando tanto alimento aqui, mas sim pessoas generosas, dispostas a ajudar os menos favorecidos. Pessoas que fossem menos egoístas, menos gananciosas, que tivessem mais amor ao próximo. Não que ele estivesse precisando, mas ele viu que os que precisavam não tinham. Não tinha porque havia esse egoísmo, essa ganância no coração de toda a sociedade, onde ninguém se preocupou com o bem-estar do próximo. Mas havia também ali uma falta de temor de Deus por parte dos governantes. Não era só o povo, os governantes também, as autoridades. Verso 3 e 4 diz: com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. É a lei do mais forte. E o melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Corrupção, a torto e direito, todo mundo querendo levar vantagem. Os governantes exigem presentes. Não é isso que se espalhou nos últimos anos no Brasil? Todo mundo quer
uma fatia para si. O juiz aceita suborno, até no STF, como dizem. Os poderosos impõem simplesmente o que querem, e o mais fraco não tem outra opção a não ser se sujeitar. Todos tramam em conjunto, diz o texto. Não parece ser o Brasil de hoje? Ontem vi um trecho de um debate dos 2 candidatos ao governo do Rio de Janeiro, onde o oponente pergunta ao que é candidato para a reeleição por que ele deixou simplesmente desabar, não fez nada para restaurar, para recuperar o trem novo que fizeram lá, o BR, não lembro mais como chama, né? Por que deixou estragar tudo? E aí o governador respondeu, é que esse trem não foi feito para beneficiar o povo. Esse trem foi feito, foi um projeto arquitetado para roubar. Desde o início, antes da construção, ele foi totalmente elaborado com o objetivo de facilitar o roubo e a corrupção. E aí ele foi narrando, dando exemplos de quanto cada empresa que trabalhou no projeto estava condenada para devolver. E os responsáveis pelo projeto presos com dezenas de anos de condenação. Ele disse, esse projeto é simplesmente irrecuperável. Não tem o que fazer de tão torto, de tão mal feito que ele foi. Não é um retrato do Brasil inteiro isso hoje? Quantos são os governantes que são processados, alguns já condenados? Quantos são os políticos que precisam, que são de ficha suja, que não podem se reeleger, se candidatar? Outros puderam, até entraram na justiça, puderam agora se candidatar, mas estão ainda correndo o risco de não se tomarem posse, porque o processo está em andamento? Em terceiro lugar, diz o texto, havia também falta de temor a Deus na dimensão familiar. Não só no povo em geral, não só nos governantes, nas autoridades, mas dentro de casa, nos relacionamentos pessoais entre as pessoas. Diz o verso 5 e 6. Não confie nos vizinhos, não acredite nos amigos, até com aquela esposa, que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Não vemos muito disso hoje também no nosso país? Não vemos tantos casais, não só separando, mas se matando mutuamente. A cada poucos dias uma nova notícia que fala de um assassinato, por motivos, dizem amorosos, mas que aonde está o amor? Falta de amor, por brigas, desentendimentos, disputas. Uma deputada federal do Rio de Janeiro matou seu próprio marido, que era pastor, para ficar com o dinheiro da igreja. Quantas notícias nós temos no Brasil desse tipo? Quantos filhos matando os pais para ficar com a herança? Quantos irmãos, quando os pais morrem, ficam brigando por causa da herança que os pais deixaram? Enfim, o que havia naquele tempo de Miqueias, hoje está tão presente na nossa sociedade, não é verdade? Por isso o texto diz que os inimigos estão muitas vezes dentro de casa. As pessoas já não casam porque não confiam no outro. Só querem viver um tempo junto enquanto der
enquanto for favorável, mas não querem assumir o risco de ter que separar depois, porque, afinal de contas, só se preocupam com o momento. Não querem assumir compromisso. É o retrato de uma sociedade sem Deus. Né? É nessa sociedade que nós vivemos. E o que Deus fará diante dessa situação? O que Deus espera do seu povo? O que Deus espera de nós? Qual deve ser a nossa atitude diante desta realidade? Se Jesus foi o Messias, o Salvador, que foi enviado com o objetivo de trazer luz, de trazer salvação, de transformar a sociedade, e isso já aconteceu há 2000 anos atrás e ainda não se tornou realidade. Por quê? A mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho está aí à disposição de todo mundo. Será que essa mensagem foi anunciada? Será que nós estamos anunciando essa mensagem pela nossa vida, pela nossa postura, pelas nossas atitudes e também pelas nossas palavras? Estamos aproveitando as oportunidades para fazer diferença na vida das pessoas ao nosso redor? Ou temos nos calado, temos permanecido indiferentes, pensando apenas na nossa realidade e vivendo na base de cada um para si, Deus para todos? O que o texto nos diz? O que Deus espera de nós? Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Verso 7, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. E o capítulo 6, verso 8, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Vamos ver um pouco esses 3 pontos, esses 3 versículos. Em primeiro lugar, Deus diz no verso 4, que Ele vai intervir na hora certa. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Ou seja, Deus tem hora marcada, onde Ele vai intervir e fazer justiça. E no Brasil? Eu já disse há pouco que governadores, vários deles foram afastados, estão sendo processados, serão presos. Prefeitos da mesma forma, deputados, secretários dos governadores. Temos agora novos prefeitos, novos vereadores que foram eleitos. Quantos tentaram a reeleição, não conseguiram, porque o povo percebeu que estava na hora de trocar, porque eles não mereciam continuar. No final do ano que se aproxima, temos um novo presidente da Câmara, um novo presidente do Senado. O que isso representa? Eles estão tentando a reeleição contrário à lei, contrário à Constituição. O que vai acontecer? Será que Deus vai intervir? Será que Deus vai permitir? Será que as expectativas são promissoras para o nosso país? Será que existe esperança? Será que Deus vai intervir? O texto nos diz que Deus já anunciou o dia do castigo, o dia que Ele vai intervir. Claro, muitas vezes nós achamos que isso deveria ser antes, mas o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Mas quando Ele vai intervir, aí Ele vai fazer muito bem feito. Porque Ele não se precipita, Ele não erra, Ele sabe o que faz. Assim como tudo também na pandemia, quantos são os governantes que se aproveitaram da facilidade do momento onde foram flexibilizados os processos,
para licitação, para execução de obras. Quantos foram presos? Quantos estão sendo processados por isso? Quantos vão pagar caro por isso? Quando isso vai acontecer? Deus nos diz aqui que Ele já sabe quando vai fazer, mas Ele vai fazer. Não estaria Deus dizendo basta? Não estaria Ele fazendo justiça? Será que a esperança que temos é mérito humano ou será que Deus está por trás de tudo isso? E os corruptos devem ter medo? Medo de quem? Muitos deles não têm medo da justiça porque sabem que podem comprá-la. Diz que no Brasil só vai preso quem não tem dinheiro para pagar advogado. Mas será que precisa ter medo de Deus? Será que Deus se deixa comprar também? Será que dá para contratar um advogado para convencer Deus para votar a nosso favor? Ou a favor da injustiça, da corrupção? E o verso 7 nos diz que devemos confiar e esperar em Deus. Quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. 3 coisas ele fala aqui. Deus me ouvirá, porque eu vou orar. Deus não vai me ouvir se eu não falar nada com Ele. Então a minha atitude é de orar na certeza que Ele vai me ouvir. Ficarei atento ao Senhor, ou seja, eu vou observar, esperar em Deus no tempo certo, quando Ele vai agir. Essa é a nossa atitude. O que devemos fazer é isso, esperar em Deus, entregar a situação a Deus. O que eu posso fazer, eu sempre digo, Deus não vai fazer. Mas o que está fora do meu alcance, eu tenho o dever de orar e entregar a Deus e confiar que Ele vai fazer. Porque Ele nunca vai esperar de mim aquilo que eu não tenho condições de fazer, que está fora da minha alçada. Mas aquilo que é função minha, não adianta esperar que Ele vai fazer, que Ele não vai fazer. Em terceiro lugar, capítulo 6, verso 8, diz o que Deus espera do seu povo. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor. 3 coisas: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor. É isso que Deus espera do seu povo, de mim e de você. Vamos gastar um pouquinho de tempo para terminar nesses 3 pontos. A primeira coisa que Deus espera de nós, diante deste caos, dessa sociedade que nós vivemos, é que nós pratiquemos a justiça. Nós não podemos compactuar, não podemos concordar, entrar na onda e dizer, é assim mesmo. Lembro que anos atrás, quando se falava em sonegação de impostos, muitos empresários no Brasil diziam, no Brasil, se não sonegar imposto, não sobrevive empresa nenhuma. E aí todo mundo, cristãos inclusive, entravam na onda dizendo, e é assim mesmo, e não adianta querer já jogar a toalha, e disseram, é assim mesmo. Não, não é o que Deus diz. Pratique a justiça, faça o que é certo. Você tem que ser diferente. Nós temos que ter atitude diferente. Nós não podemos concordar com esse caos. Isso vale para o governo, isso vale para as relações familiares, isso vale para as relações trabalhistas. Isso vale para a economia, isso vale para a política, isso vale para a ética de relacionamentos, isso vale em todas as áreas da existência humana.
Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos fazer diferença. Nós não podemos simplesmente nos acomodar e achar que é assim mesmo, não adianta lutar, porque já dá tudo por perdido. Não. Deus espera do seu povo que seja diferente. Em segundo lugar, Deus espera do seu povo que ele ande em fidelidade. Amar a fidelidade, ser fiel, significa cumprir o que prometeu. A Nova Tradução, a linguagem de hoje, traduz amar os outros com dedicação, e não apenas da boca para fora. A Bíblia Viva traduz assim, amar e perdoar. Ou seja, ser fiel, amar a fidelidade, significa fazer ou agir na base do amor, da retidão, do perdão, estendendo a mão, fazer o que eu prometi, fazer o que eu sei que eu devo fazer a minha parte e não esperar que o outro faça a dele antes. O perdão implica em dar o primeiro passo. É ir ao encontro daquele que não merece o perdão, mas precisa do perdão. Amar significa exatamente estender a mão a alguém que precisa dessa mão. Não porque ele é bom o suficiente e merece, mas porque ele tem necessidade, e eu tenho exatamente por não merecer. Eu sempre digo que se você precisa perdoar alguém, é exatamente porque ele não tem condições de pagar a conta. Se ele tivesse condições de pagar a conta, não precisaria do perdão. Mas quantas pessoas dizem, eu não perdoo porque ele não merece meu perdão? Que contrassenso esse raciocínio. Perdoar é exatamente ir ao encontro daquele que não merece. Porque se merecesse, podia negociar com ele, podia comprar, podia vender para ele, ele ia pagar. E em último lugar, Deus espera do seu povo que ande humildemente com Deus. Humilde obediência, diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. Andar humildemente com Deus tem tudo a ver com obediência. Eu já disse outras vezes que na Bíblia ter fé é sinônimo de obedecer. Quem tem fé obedece a Deus. Quem não obedece a Deus é porque não tem fé. Porque não se sujeita a Deus, não se humilha na presença de Deus. Ele quer fazer as coisas na força pessoal, achando que ele sabe melhor do que Deus. E aí ele deixa Deus de lado e faz por conta. Andar humildemente com Deus significa reconhecer que eu não consigo, que eu não sei, que eu não posso, que eu não sou capaz, mas eu preciso dele. E aí eu recorro a ele. É sujeitar-se à vontade de Deus, submeter-se a Deus e dizer, Deus, a tua vontade seja feita na minha vida. É reconhecer que a situação está caótica ao meu redor e eu não tenho condições, não me sinto em condições de agir, de resolver o problema. Mas eu chego a Deus e digo, Deus, eu conto contigo. Porque eu sei que por mim mesmo não sou nada, não vou conseguir. Quantas vezes no meio desse caos que nós vivemos, nós nos sentimos tão pequenos, insignificantes, sem condições de fazer nada, de mãos amarradas. Isso pode ser a nível de Brasil, isso pode ser a nível de Rio Grande do Sul, a nível de Itapejara, isso pode ser na área política, isso pode ser na área do judiciário,
Isso pode ser na área empresarial, na área de emprego, de trabalho, de sustento, na área financeira. Isso pode ser na área da família, dos relacionamentos interpessoais, das amizades, da ética, da postura, do comportamento, onde a gente se sente tão incapaz, tão pequeno, onde a tentação da gente é jogar a toalha e dizer que se dane todo mundo, né? Não, não dá para fazer isso. Porque nós somos chamados para fazer diferença. E se Jesus é a luz que Deus mandou para iluminar o caminho daqueles que andam nas trevas, essa luz Ele nos entregou. Ele nos deu. Uma vez Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas ele terá a luz da vida. Ele terá a luz. E por isso ele disse outra vez: vocês são a luz do mundo, porque vocês já receberam a luz. Então nós temos a luz. Temos que acendê-la para iluminar o caminho daqueles que andam nas trevas. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem de esperança que nós temos. E nós não podemos ser omissos. Há uma frase que eu li de novo esses dias, que dizia mais ou menos assim: não tomar uma decisão é pior do que tomar a decisão errada. E por que não tomamos decisão muitas vezes? Por medo de errar, por insegurança, por não ter certeza que vai dar certo. Mas se nós aí nos omitimos e não tomamos nenhuma decisão, essa já é uma decisão, e ela é pior do que tentar acertar. Quem erra, pelo menos tentou acertar. Aquele que não errou é porque nem tentou acertar. E é pior. Né? Martin Luther King dizia que o que me assusta não são as atitudes dos maus, mas sim a indiferença dos bons, a omissão dos bons. Isto que me assusta. E nós não podemos cair nesse erro. Nós temos que primeiro ser diferente e depois fazer diferença. Porque como povo de Deus nós somos chamados para isso. Senão nós não estamos cumprindo a nossa missão neste mundo que vive nas trevas, totalmente distante e afastado do Senhor. Que Deus seja glorificado em nossas vidas e que nós possamos cumprir os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, seja individualmente, seja como família, seja como igreja, seja como casais, seja em nossas atitudes em casa, no trabalho, na empresa, na sociedade como um todo. Seja o nosso engajamento na igreja, na obra de Deus. Que cada um de nós seja sal da terra, fazendo diferença. Amém? Que assim seja. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai de amor, eu quero te louvar e agradecer porque a tua palavra tão forte através do profeta Miqueias, que retratou a realidade da sociedade daquele tempo, mas que ao mesmo tempo é tão atual, retratando a sociedade dos nossos dias. Ó Deus, quero te louvar e agradecer pelo que já tens feito também em nosso Brasil. Obrigado pela esperança que nós podemos ter de dias melhores, por sabermos que Tu estás no controle desse caos. E Tu não permites que alguém vá além dos limites que Tu estabeleces. E por isso nós podemos crer firmemente de que na hora certa o Senhor vai intervir e fazer justiça. Seja lá em Brasília, seja em Porto Alegre, seja no Brasil inteiro, no estado inteiro, seja aqui em Itapejara, seja em São Paulo, 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 seja em São Pau
seja diante das autoridades, seja no povo, seja nas empresas, nas relações humanas, e seja na família e também na igreja. Obrigado a Deus porque podemos crer firmemente que Tu estás no comando. Assim como Tu estás no comando da nossa vida pessoal e podemos em Ti estar seguros, também podemos ter certeza que o Senhor há de agir, não permitindo que nada aconteça fora do Teu cuidado. Obrigado porque também nessa pandemia da Covid, nós podemos confiar nossas vidas a Ti, na certeza de que nada vai nos atingir que não seja da permissão do Senhor. E isso nos traz segurança, isso nos traz paz ao coração. Por isso nós não precisamos nos afligir, não precisamos nos desesperar, mas nós podemos entregar a situação a Ti, na certeza que Tu tens cuidado de nós. Que também essas semanas que antecedem o Natal, nós possamos vivenciar isso, experimentar isso cada dia da nossa vida. Que possamos experimentar uma preparação do Natal, que seja realmente um advento onde estamos nos preparando interiormente para celebrar o verdadeiro significado do Natal. Que não nos atemos apenas às coisas circunstanciais, secundárias, mas que a essência do Natal seja experimentada por cada um de nós, Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez por essa noite. Obrigado pela Tua palavra que nos falou ao coração. E obrigado, Deus, por podermos levar essa mensagem conosco. Pedimos, Senhor, abençoe-nos, que a Tua graça e a Tua paz esteja sobre nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Temos ainda alguns avisos, podemos sentar mais um pouco. Já estamos chegando ao final. Então, os avisos são poucos. Estamos ainda na campanha das cadeiras. Se você ainda não deu a sua oferta, pode fazê-lo hoje, outro dia, né? Fale com a tesouraria sobre isso. Precisamos pagar essas cadeiras e cada um pode contribuir conforme as suas possibilidades, pagando o valor de uma cadeira, de 2, de 3, família inteira, enfim, conforme Deus colocar no coração, né? A programação da semana, nós temos na terça-feira, nossa escola bíblica discipuladora, e depois, às 8h30, nós temos reunião do Conselho Ministerial. Preparação para o fim de semana, domingo de manhã, nós vamos ter assembleia administrativa e culto com celebração da ceia do Senhor de manhã, né? Às 10 horas da manhã, e à noite o nosso culto, domingo que vem será normal, né? Primeiro domingo de dezembro, já estamos nos aproximando do Natal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma noite de descanso, um sono tranquilo, e que possamos viver cada dia nessa certeza de que, neste mundo que nós vivemos, nós somos diferentes e devemos fazer diferença. Amém? Que Deus nos abençoe.